Bom dia, corintianos, meus alunos de fenômeno de transporte. Vamos para mais um exercício com Chabarai. Viva o Parmeira! Vamos lá, seus corintianos. No viscosímetro da figura, então, viscosímetro, gente, é um aparelho que mede a espessura do óleo, tá bom? Para saber se ele tá mais grosso ou mais fino, tá bom? Então, no viscosímetro da figura, o cilindro externo, esse cilindro aqui, ó, externo, gira com uma rotação de 100 RPM, rotações por minuto constante. O cilindro interno é oco, tá bom? Então, o cilindro interno aqui, ó, é oco. Sua parede tem espessura desprezível e está preso a um fio calibrado. Então está preso aqui a um fio calibrado, tá bom? A torção. Esse cilindro gira torcendo o fio. Então esse cilindro gira torcendo o fio até que nele se atinja um momento, tá? Ou um torque de 10 Nm. Supondo o diagrama de velocidade linear e um líquido de viscosidade cinemática de 10 a menos 4 metros quadrados por segundo e uma massa específica de 800 kg por metro cúbico, qual é a altura do líquido? Quer saber qual é a altura aqui do fluido? Então, gente, vamos lá fazer um resumo chabariano. Vamos olhar atentamente aqui para a nossa figura, pessoal. Então, ó, eu tenho um cilindro aqui, tá? Ó, eu tenho um cilindro que ele está girando, tá vendo aqui? Ó, ele está girando. Uma rotação, né, de, cadê aqui? 100 RPMs, beleza. Dentro desse cilindro eu tenho o quê? Um fluido aqui, um líquido, que é essa altura que ele quer que a gente encontre. Imerso nesse fluido, né, nesse líquido, eu tenho o quê? Um outro cilindro aqui, ó, tá bom? Ele é oco, tá? Então a espessura, a parede dele aqui é desprezível. Tá preso nesse fiozinho. Então, à medida que ele vai girando esse cilindro, o cilindro oco vai girando e vai fazendo o quê? A torção aqui desse fio até ele chegar a um torque de 10 Nm. Tá bom. Então, aí, o exercício ele pede o quê? Qual é a altura do líquido, tá bom? Qual é a altura desse fluido? Beleza. Então, vamos lá para o partes. Vamos igual o Jack Stripador. Por partes. Para facilitar, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a visualização dessa figura como fosse um topo, tá? Olhando de cima. Então vamos fazer aqui o desenho Chabarai. Dá para enxergar aí, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o cilindro, então como fosse essa aqui a parte externa, aqui esse, e eu tenho aqui o meu fluido aqui, ó. Beleza. Então, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho aqui, esse aqui é o cilindro oco, tá? Acho que eu vou pegar uma caneta aqui, viu? Eu tenho o cilindro oco. Eu tenho aqui, ó, aqui e aqui, ó, é fluido, tá? Fluido, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar 3 pontos aqui, ó. Então, um ponto aqui e um ponto aqui, beleza? Então, esse primeiro ponto aqui na superfície interna, o segundo ponto no cilindro oco, que é esse aqui, e o terceiro ponto na superfície externa, beleza? Lembrando que nesse segundo ponto aqui, esse cilindro, tá, ó, ele é oco, ele está parado. Por que está parado? Porque ele girou até adquirir o torque de 10 Nm, e aí ele parou. Se ele parou, a velocidade dele é 0, tá? Então, no ponto 1 aqui, ó, a velocidade, né, vamos chamar aqui de V1, tá? E nesse ponto aqui, que é a ponta da superfície externa, nós vamos chamar de V3, tá? V3 e aqui nós vamos chamar de V1, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos desenhar um diagrama de velocidade, tá? Então, fazendo novamente esse desenho meio doido aqui, ó. Fazendo novamente. Vamos desenhar o diagrama de velocidade. Então eu tenho aqui os 3 pontos, tá? Ó, vamos fazer um tracejado.
eu vou fazer aqui fora de escala, tá bom? Ó. Então aqui V1 e aqui V3, tá bom? Ó. Então o que acontece? V1 aqui, ó, ele vai diminuir até chegar em zero. E V3 vai diminuir até chegar em zero. E aí você vai me perguntar, ô Chaba, como que nós vamos calcular a velocidade aqui, né, do ponto 3? Como que nós vamos achar o V3? O que a gente tem que entender? Que o V3 aqui, ó, a velocidade dele é linear, tá bom? Então ele vai aumentando ou diminuindo gradativamente. Então, V3, nós vamos escrever nesse sentido assim, ó. V3 é igual 2π vezes R3, tá bom? Vezes N3. Então, R3 nós temos, tá aqui, ó. R3 nós temos, tá bom? O N3 também nós temos. Por quê? O N3 é a frequência. É a frequência do meu ponto 3 aqui, ó. E a frequência do meu ponto 3 é a frequência do meu cilindro externo, que é 100 rotações por minuto. Só que não esqueça que nós temos que dividir essa frequência por 60, tá bom? Então a gente tem que transformar ali ele em hertz, tá bom? Porque aqui ele está em rotações por minuto. Então para a gente transformar em hertz, nós vamos dividir por 60. Então, fazendo toda a continha aqui, vai ficar assim, ó. V3 é igual 2π vezes. O R3, ó, ele é 30,1 centímetro. Tem que mudar para metro. Então, 0,301 metro. Vezes o quê? O 100 dividido por 60, eu vou chegar em 1,67. Fazendo o cálculo aqui, eu vou chegar em 3,15 metros por segundo. Tá? Então, eu achei a minha velocidade no meu ponto 3. Só que vamos compreendendo aqui o chabarai. O ponto 1 e o ponto 3, por pertencerem ao mesmo cilindro, tá bom? Ó, porque o ponto 1 tá aqui e o ponto 3 tá aqui, certo? Ó, aqui seria o ponto 2. Então, por pertencer ao mesmo cilindro, eles giram juntos. Se eles giram junto, a velocidade angular deles é a mesma. Então, como é que funciona aqui? Então, velocidade angular do ponto 1 é igual à velocidade angular do ponto 3. Mas aí, o que é a velocidade angular do ponto 1? Isso aqui é a razão, quer dizer, é a mesma coisa que V1 dividido por R1. E não diz que é igual à velocidade angular do ponto 3? Então, V3 tem que ser igual a R3. Então, aqui é a minha velocidade linear e aqui é meu raio, tá? Então, todos os dados aqui do meu ponto 1 tem que ser igual ao do ponto 3. Por que, Chaba? Porque tá na mesma peça, irmão. Então, vamos lá. Vamos substituir os valores. V1 eu não tenho, eu quero achar. R1 eu tenho. Vamos lá, quem é o R1? R1 aqui, ó, 29,9 centímetros. Vamos mudar o maldito para metro. Então, 0,299 metros. Igual. V3. V3 acabei de achar, ó, 3,15. Beleza, 3,15. Dividido por quem? Por meu R3. Vamos ver quem é R3. 30,1 centímetro, vou mudar para metro. Então vai dar 0,301 metro. Tá bom? Fazendo aqui a frescura, eu vou ter o quê? Eu vou ter V1. Eu vou ter V1 igual 0,301, certo? Aqui, ó, dividido, vamos fazer assim, ó, V1 é igual, vou dividir isso aqui, ó, 0,299, vou dividir isso daqui, desse outro jeito ia dar também, tá? Mas como eu já fiz a conta aqui,
Então eu já vou fazer do jeitinho que eu já fiz para ganhar tempo. Aqui deu 10,465. Aí eu pego isso aqui e vou jogar para cá. V1 é igual 10,465 vezes 0,299. V1 é igual 3,129. Aproximadamente, V1 é igual 3,13 metros por segundo. Então, achei a velocidade de V1. Beleza, então, ó, achei V2, achei V3 e achei V1. Beleza. Notem uma coisa, pessoal. Note que os valores de V3 e V1 são bem parecidos. Tá vendo, ó? Só que V3 é um pouquinho maior só, tá? Então vamos olhar lá o nosso diagrama aqui, ó, tá? De velocidade. Veja, né? Não está em escala, mas veja que V3 ele é um pouquinho maior que V1, tá bom? Então vamos lá, continuando. Agora nós temos uma outra informação importante. Vamos lá. O torque aqui no cilindro oco, ó, esse cilindro gira o fio até que ele atinja um momento de 10 Nm, tá? Então, o torque do cilindro oco é 10 Nm, tá? Então, o que acontece? Essa informação, ela nos leva aqui a resultante, tá? A resultante do cilindro oco, ele é o quê? Ele é o produto da força resultante pelo braço de força. Que diabo é isso, ô Chaba? É o seguinte, ó, meu momento 2, que é o momento que a força de interação do fluido faz no cilindro, ele é igual à minha F2, a minha força, vezes o R2, tá? Aí o que acontece? M2 foi dado, que é o 10 Nm. O meu F2 eu não tenho, que é o que eu quero achar, tá? E o meu R2 foi dado. Então vamos trocar aqui. Aqui eu tenho 10, a força eu não tenho, tá? E o meu R2, vamos olhar aqui, meu R2 é 30 centímetros. Vamos mudar a porcaria para metro, 0,3 metros, tá bom? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho 10 igual a F2 e esse 3 aqui vem para cá dividido. 0,3. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu F2 é igual a 10 dividido por 0,3, tá? Por 0,3 vai dar 33,3 Nm. Então, eu achei o quê? Eu achei a minha força, tá? Eu achei a minha força aqui. Agora, vamos entender que força é essa. Saca só, pessoal. Vamos entender que força é essa. Vou fazer aqui para economizar papel. Essa força, ó, eu tenho aqui o meu cilindro, tá? Eu tenho aqui o ponto 1, 2, 3. Eu tenho aqui o nosso diagrama de força, que é V1. Aqui eu tenho V3. E essa força é aqui, ó. Então, essa força é a força resultante que atua nesse cilindro oco. O que é essa força, professor? Como força resultante? Essa força, ela é a soma da força de interação entre o fluido interno, tá vendo aqui, ó? O fluido interno e a parede do cilindro oco, e a força de interação do fluido externo, aqui, ó, esse fluido aqui, em relação ao cilindro oco, tá vendo? Ó, que aqui é fluido, aqui é fluido. Então, é a soma das duas forças. Essa soma de duas forças é chamado resultante, entendeu? Então, como que nós vamos chamar isso tecnicamente no nosso exercício? Nós vamos chamar que isso aqui é a força cisalhante entre o fluido interno e a parede oca e a força cisalhante do fluido externo e a parede oca do cilindro. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular a tensão cisalhante desse fluido interno. Então, vamos lá. Segundo a lei de Newton para a viscosidade, que a gente fez vários exercícios lá na sala, então, o meu tal aqui, ó,
que é a tensão cisaliante no fluido interno, tá? Ó, fluido interno ao cilindro oco, ele é igual a viscosidade absoluta, certo? Vezes velocidade do ponto 1 sobre R2 menos R1. R2 menos R1 é a nossa espessura, tá bom? Tá, isso aqui eu não tenho, que eu quero achar, tá? Que é a tensão cisaliante no fluido interno em relação ao cilindro oco, tá? Essa viscosidade dinâmica eu também não tenho, tá? Eu tenho esse, que é a velocidade 1, e eu tenho esses dados. Mas vamos relembrar os exercícios nossos passados. A minha viscosidade dinâmica, tá? Ou absoluta, que é o mesmo nome, eu sei que vocês ficaram absoluto, o que é isso, professor? É a mesma coisa que dinâmica. Ela é o quê? Então eu vou transcrever isso aqui para cá, tá bom? Ela é a viscosidade cinemática vezes a minha massa específica. Opa, a viscosidade cinemática o exercício me deu. Lembra aqui, ó? Cadê o Marlito aqui? 10 a menos 4, ó, viscosidade cinemática. O exercício deu. Então, 10 a menos 4. E a massa específica também o exercício deu. 800 kg por metro cúbico. Já está aqui no sistema internacional, ó. Então, vezes 800. Se você fizer essa conta aqui na calculadora, você vai chegar em 0,08. Opa, então eu vou substituir esse número para cá. Então, é o meu tal. O que é meu tal aqui? É a minha viscosidade. O que é minha viscosidade? É a minha tensão cisalhante no fluido interno, fluido dentro lá, tá? Do meu viscosímetro, em relação ao cilindro oco, tá? Ele é o quê? Ele vai ser a minha viscosidade absoluta, que é o 0,08, vezes o meu V1. Cadê o meu V1? Meu V1 tá aqui, irmão. 3,13. Então vamos lá. Aqui, ó. 3,13, certo? Dividido pelo quê? O meu R2, vamos lá. R2, 30 centímetros. Lembra que tem que pôr para metro. Então 0,3. Menos o meu R1. Cadê o meu R1? 29,9. 0,299. Vamos fazer isso aqui primeiro. Vai dar 0,08 vezes 3,13 dividido por 0,001. Faça as contas, tá bom? Ah, o senhor já tá fazendo. Engraçadinho vocês, hein? Aí vai ficar 0,08 vezes, fazendo a divisão aqui, vai dar 3,130. Multiplicando isso, a minha tensão cisalhante no fluido interno em relação ao cilindro oco é 250,4 Pascal. Beleza. Tem que fazer a mesma porcaria agora no meu quê? Aqui, ó. Cadê o meu? Eu fiz pro ponto 1. Tem que fazer agora pro ponto 3. Então vamos lá. Tudo de novo, irmão. Então vamos lá. Agora a minha tensão, tá? Cisalhante, agora no fluido externo ao cilindro oco, é igual. Minha viscosidade absoluta ou dinâmica, que é a mesma porcaria, vezes a minha velocidade do ponto 3. Agora é R3 menos R2. Cuidado aqui, tá, gente? Aqui é R2 e R1. Aqui é R3 e R2. Esse aqui eu já tenho. Então eu vou substituir aqui, ó. O meu tal é 0,08 vezes. Qual é o meu V3? V3, 3,15, irmão. Vamos lá. 3,15. Meu R3. R3 é 30,1. Então aqui vai dar 0,301. Menos o meu R2. Quem quer o meu R2? R2, 30 centímetros. Então vamos lá, 30 centímetros, 0,3. Vamos fazer aqui, vai dar 0,08 vezes 3,15. E aqui vai dar 0,001. Fazendo lá vai dar 0, tá? Vamos fazer assim. 8 vezes o quê? 3,150. Fazendo esse negócio, a minha tensão cisalhante no fluido externo, aqui é externo, ao meu cilindro oco é 252 Pascal.
Nossa, professor, esse exercício não vai acabar? Tenha fé, irmão. Vai acabar. Vamos lá. Até porque eu só tenho essa folha. Vamos voltar agora aqui ao diagrama de velocidade. Cadê o mardito aqui que eu fiz? Deixa eu achar ele aqui. Vamos lá. Então, essa força 2, a gente já descobriu que é a soma da minha força cisalhante ou da minha tensão cisalhante entre o fluido interno e o cilindro oco e o meu fluido externo e o cilindro oco. Beleza. Então, nós vamos para essa fórmula, que força 2 aqui, ó, tá? É igual a tensão cisalhante do fluido interno ao cilindro oco vezes a área do ponto 2, tá? Mais tensão cisalhante no fluido externo ao cilindro oco, mais a área aqui do ponto 2. O que é essa área? Essa área, pessoal, é a área lateral, tá? É a área lateral, do meu cilindro oco. E como que eu calculo essa área lateral? Lembrando aqui no cantinho. A área lateral é 2π vezes R vezes L. O L é altura. Como o nosso exercício aqui ele está colocando a altura em H, eu vou substituir o L pelo H, tá bom? Então, como que eu vou transformar essa fórmula? Eu vou fazer essa fórmula virar isso aqui, ó. Força do ponto 2 é igual 2π, tá vendo? Eu vou colocar isso aqui, ó, vezes R2, tá? Que é do ponto 2 que eu quero. Vezes a altura, que eu tô pondo H, e eu vou colocar o quê? O tal 1 mais o tal 3, tá? Vamos substituir. Força 2 eu tenho? Claro que tem, você acabou de achar, corintiano. 33,3. 33,3 vezes 2π vezes R2. Cadê o R2? R2, 30 centímetros. Lembra que tem que pôr em metros. 0,3. Vezes a altura eu não tenho. Tal 1 você tem, irmão. Acabou de achar aqui, corintiano. 250,4 PA. 250,4 PA mais a tensão 3. Qual é a tensão de cisalhante do ponto 3? 252 PA. 252. Beleza? Vamos fazer todo esse chabarai aqui. 33,3. Aqui eu vou pôr 2π de novo, tá? Vezes 0,3 vezes H. Vou somar aqui, tá? Aqui é vezes, ó. Vezes 502,4. 33,3. Aí aqui eu já fiz o cálculo, vai H vezes 947. Faz a conta. Joga esse porcaria para baixo. 33,3, 947 igual a H, tá? H é igual a 0,035 metros. Em centímetros, a minha altura é 3,5 centímetros, tá? Então, 3,5 centímetros é a altura, tá, do meu líquido aqui, do meu fluido. Beleza? Gente, pausa o vídeo. Pausa. É legal você assistir o vídeo no computador, porque você pausa com o mouse. Você tem que transcrever o que eu fiz. Se você só assistir, você não vai conseguir fazer minha prova depois. Transcreva. Você não está fazendo nada, porque se você está obedecendo, não pode sair. Se não pode sair, para de ficar jogando videogame, Counter-Strike e ficar assistindo série da Netflix. Estuda, faça o exercício. Não esqueça, nós entramos no mês de abril. Mês de abril já está aberta a unidade 3. Começa a fazer a unidade 3, para não perder ponto. Bom Natal, Feliz Ano Novo e Xabarai!